40 mandamentos que nós chamamos de mandamentos de mutualidade, ou seja, amem uns aos outros, sirvam ou servir uns aos outros. E aí nós temos estudado então alguns mandamentos desses para que possamos crescer na palavra de Deus. Quando fomos chamados por Deus para viver como igreja, como família, como a noiva, como o corpo de Cristo, Deus tem uma maneira que Ele deseja que nós vivamos, uma maneira que Ele deseja que você viva. E nós precisamos então, como noiva do Senhor Jesus, praticar aquilo que nós chamamos de mandamento uns aos outros. No primeiro domingo falamos sobre amar uns aos outros, amém? E lançamos um desafio. Quantos aqui fizeram um desafio que nós fizemos no último domingo? Penúltimo, né? Você tinha que fazer uma demonstração de amor a alguém da família, um desconhecido e alguém da igreja. Tivemos experiências muito especiais. Na última semana, nós falamos sobre servir uns aos outros. E aí nós demos uma série de opções para que você pudesse servir alguém naquela semana. De repente ficar com os filhos de um casal para que ele pudesse ter um tempo a sós, fazer um jantar para alguém, aproveitar a sua profissão, né? De repente você é mecânico, então você trocaria o óleo do carro de alguém, serviria alguém através da sua profissão, através dos dons que Deus deu a você. Falamos então sobre servirmos uns aos outros. E hoje nós vamos para um terceiro dia, para um terceiro momento, onde nós vamos falar sobre perdoar uns aos outros. Amém? A família é esse lugar que você precisará com certeza de perdão. Amém? Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia comigo e abra no livro de Mateus, capítulo 18. Você recebeu ali na entrada uma pequena folhinha que tem aí o meu esboço. Aquilo que eu vou compartilhar com você, aquilo que você escreveu ficará marcado. E às vezes é uma frase, é um momento, algo que se diz que vai destravar, é uma chave que vai de encontro ao seu coração e pode transformar a tua semana e a tua vida, o teu relacionamento com Deus. Por isso nós sempre motivamos você a anotar algumas coisas, e a viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo de número 18, versículos de número, nós vamos ler dos versículos de número 21 ao 35. Amém? Quero ler com você então a santa e amada palavra de Deus. Diz assim, Mateus 18, 21 ao 35 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Até 7 vezes? Perdão. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei a ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoando-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Versículo 31 diz: Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu
irmão. Pode colocar a sua Bíblia no banco, vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus, eu sei que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, e hoje eu venho aqui à tua casa, firmado em tua bondade, em tua graça, pedindo por tua misericórdia para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos direcione nesse momento em que estaremos meditando sobre a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos enchendo da tua presença. Ó Pai, que os nossos olhos sejam abertos para as realidades espirituais. Senhor Jesus, que tudo aquilo que impede o nosso coração de ouvi-lo, todas as barreiras que nos impedem de amá-lo, de estar contigo, de obedecer à tua vontade, que elas possam cair por terra agora em nome de Jesus, e que possamos ser que o nosso coração seja como uma terra que está pronta para receber a semente e que vai produzir, Senhor, que sejamos como uma terra fértil. Por isso, derrama a tua bênção sobre nós, usa a minha mente, o meu intelecto, a minha voz, para compartilhar aquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Olha só, existem algumas coisas que elas são muito boas de receber, mas elas são difíceis de entregar. São boas de receber, mas são difíceis de entregar para outras pessoas. É verdade. Massagem, por exemplo. Às vezes você chega em casa super cansado, olha para sua esposa e fala assim: amorzão, lindona, faz aquela massagem aqui nas minhas costas. E é maravilhoso, você relaxa, dorme bem. Mas no outro dia você chega em casa e a sua esposa diz: amor, passei o dia todo na rua, salto alto, andando em pé, faz uma massagem aqui nos meus pés, né? E aí você fala: nossa, como é bom receber, mas às vezes, meu Deus, você até finge que está dormindo. É aquela criança que vai receber um chocolate, e você só tem um chocolate e vai entregar aquele chocolate para a criança. Ela não está nem aí se é o último chocolate, se só tem um e se você vai ficar sem. Ela simplesmente fica feliz por haver recebido aquele chocolate. Agora dê um único chocolate para uma criança e peça para que ela dê para outra pessoa. Ou seja, é bom receber, mas é difícil de entregar. É aquele momento que você entra no ônibus e no ônibus lotado alguém levanta perto de você e você pode sentar-se. Que bom, que alívio, depois de um dia todo de trabalho. É bom receber, mas é horrível quando você está lá no ônibus e acabou de sentar e entra aquela mãe, né, cheia de sacola, com 3 meninos. Ou aquela pessoa mais experiente que você olha para o lado e está todo mundo dormindo, só você viu aquela senhora, só você viu aquele senhor. E aí você percebe que, nossa gente, ninguém vai dar lugar, eu que vou ter que levantar-me. E aí você percebe então que são coisas que são boas de receber, mas são difíceis de entregar. Eu me lembro uma das ofertas mais especiais que eu recebi na minha vida. Foi alguém que chegou na minha casa com um envelope com R$1.000. Oh, coisa boa! Aquela grana que você não está esperando, sabe? E aí ele chegou lá em casa e falou assim: eu tinha acabado de casar-me com a gata. E aí ele disse assim: Andrezão, eu não te dei nenhum presente no seu casamento, então tá aqui, mano, um envelopinho, 1.000 conto lá dentro. Oh, coisa boa. É bom receber, não é? Mas eu também me lembro, na primeira vez que Deus falou ao meu coração para eu dar uma oferta de igual valor para um amigo. Não sei se a minha alegria foi a mesma, sabe? Porque tem coisas que são boas para receber, mas são difíceis, por vezes, para entregar. E uma dessas coisas boas de receber e difíceis de entregar se chama perdão. Conta-se a história de 2 comerciantes judeus que eles se odiavam muito. Eles se odiavam tanto a ponto de baixar o preço das suas mercadorias só para prejudicar o outro comerciante que ficava na frente ali. E então conta a história que chegou um anjo lá para esses comerciantes e disse assim: olha, eu vim aqui e você pode pedir o que você quiser, mas tudo que você me pedir, o seu vizinho aqui, ele vai receber em dobro. E aí o cara então pensou um segundo e disse: já sei, eu quero ficar cego de um olho. Ou seja, o seu vizinho ficaria cego dos 2 olhos. A verdade é que, irmãos, o rancor ou a falta de perdão, ela nos impede de receber as bênçãos de Deus. Por vezes nós somos como um porco espinho que até tenta se esquentar numa noite fria, no entanto os espinhos machucam uns aos outros. Não existe nada mais pesado para colocarmos sobre os nossos ombros do que o ódio por alguém.
Se Deus se dispõe a perdoar, quem somos nós para reter o perdão? E muitas vezes é isso que está acontecendo com a gente hoje. Nós temos dificuldade de entregar aquilo que é tão bom receber, e o perdão nada mais é do que uma manifestação primordial de uma família saudável, de uma igreja saudável, uma igreja que está pronta para perdoar uns aos outros. Certa vez alguém disse que a última coisa que os seus inimigos esperam de você é que você os perdoe, porque o perdão, ele aquece o coração e ele esfria a ferroada. E então, nós chegamos aqui no texto que nós lemos, e Jesus, ele vai falar para a gente no versículo 6 do capítulo 18, que qualquer pessoa, qualquer porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pendurasse uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Mas adiante, no versículo de número 7, Jesus, ele afirma que se alguma coisa te faz pecar, você deve arrancar essa coisa, deve pegar essa coisa e tirá-la de perto da sua vida. Ele também diz que ai do mundo por causa dos escândalos. Mas, apesar de todas as advertências de Jesus, para que não venhamos a escandalizar uns aos outros, apesar da advertência de Jesus para que nós não venhamos a prejudicar ou magoar ou machucar os nossos irmãos, ainda assim, nós sabemos que as ofensas acontecem. Um amigo meu sempre me dizia assim: André, a única coisa que você pode ter certeza sobre mim é que em algum momento da minha vida eu vou te decepcionar. Isso é verdade. Dentro de uma família, de uma comunidade, de uma igreja, em algum momento alguém vai decepcionar você. Aquela pessoa que você esperava que ligasse no dia do seu aniversário e ela esqueceu, que ela fosse no seu aniversário e ela esqueceu, não pôde ir, teve outro compromisso. Alguém que você esperava que nunca fizesse algo ou falasse mal de você, isso vai acontecer em algum momento. Apesar de todas as advertências de Jesus, nós percebemos que isso é uma realidade. Nós falhamos uns com os outros. E se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Dentro do seu casamento, a sua esposa vai falhar com você, o seu esposo vai falhar com você, vai acontecer. A pergunta não é se, mas é quando. E aí, do verso de número 15 ao verso de número 19, Mateus, ele vai nos falar então sobre como se deveria tratar aquele irmão culpado. E aí, pensando nisso, pensando sobre como é que essas coisas de perdão, essas coisas de mágoas acontecem, Pedro faz uma pergunta para Jesus. E Pedro, ele está agora esperando ganhar um elogio do Senhor. E ele pergunta: Jesus, até quantas vezes, já que eu estou falando aí sobre como a gente vai tratar um irmão que errou, como é que a gente vai fazer com ele, até então, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que vacila comigo? E aí, ele pergunta assim: até umas 7 vezes, tá bom? E Pedro, ele está se achando o cara, na verdade ele está, sabe, aquele cara que quer um elogio. Alguns comentaristas afirmam que naquela época, os rabinos, as pessoas que ensinavam a lei de Deus, eles ensinavam que você deveria perdoar alguém até 3 vezes, baseado em Amós 1:3 e em Jó 33, 29 e 30. Então ele dizia assim: olha, você vai perdoar alguém até 3 vezes, passou disso, esquece. Então Pedro vai falar com Jesus e ele aumenta metade, ele fala assim: até 7. Enquanto a galera diz 3, eu digo para o Senhor 7. Estou querendo um elogio, mas então Jesus surpreende na sua resposta para Pedro. Jesus fala assim: você não vai perdoar, não é só 7 não, mano, mas até 70 vezes 7. E para nós, muitas vezes, os números significam alguma coisa, não é verdade? Quando você olha para um amigo e diz assim: esse cara ali, ele é o quê? Ele é 10, né? Cara, ele é 10, pô, o Leozão é 10 demais. Você utiliza um número para representar uma ideia, para dizer que aquela pessoa é alguém especial, é alguém legal, é alguém que você gosta. Ou você também pode dizer: aquele cara, ele é um 0 à esquerda, porque muitas vezes números representam ideias. E ao falar 70 vezes 7, Jesus, ele estava ensinando que nós deveríamos perdoar sempre e de forma perfeita.
Alguns autores afirmam que na cultura judaica, sempre que se queria dar ênfase a alguma coisa, eles faziam uma multiplicação por 10. Por exemplo, aquele cara é 10 vezes 100, ou seja, ele é 1000. E é isso que Jesus está fazendo, ele está dando ênfase ao perdão. Certo comentarista, o Barclay, ele afirma que o perdão é um estado de coração e não uma questão de quantidade. Jesus não estava falando que você deveria perdoar alguém 490 vezes, mas que você deve ter um coração perdoador. Então, Jesus ele vai agora contar uma parábola, onde nós vamos aprender algumas coisas sobre o perdão. Nós vamos basicamente pensar sobre duas coisas que nos impedem de perdoar e dois motivos pelos quais devemos perdoar os nossos irmãos. Amém? Duas coisas que podem impedir você de perdoar alguém e dois motivos pelos quais você deve perdoar os seus irmãos. É isso que vamos falar essa noite, em nome de Jesus. Então vamos pensar agora em duas coisas que impedem você de perdoar, e nós notamos isso aqui nessa parábola que Jesus conta. Primeira coisa aí, que você vai preencher na sua folhinha, na sua folha de respostas, é que uma compreensão errada do perdão que eu recebi. O que pode impedir você de perdoar alguém é uma compreensão errada a respeito do perdão que você recebeu. Leia comigo o versículo número 23 ao 28. Olha o que diz aí. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o Senhor naquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Jesus ele vai agora contar a parábola onde um rei, ele estava agora acertando as contas com a galera que trabalhava para ele, os servos dele. E aí trouxeram alguém que devia para esse rei cerca de 10.000 talentos. Um talento, para você ter uma ideia, equivale a 340 toneladas de ouro ou prata. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente percebe que geralmente um servo, uma pessoa normal, ele ganhava 1 denário por dia de trabalho. Trabalhava um dia e ele ganhava 1 denário. E 1 denário era igual a 30 gramas de ouro. Mas ele devia quantas toneladas? 340 toneladas. Um talento era equivalente a 6.000 denários. O fato é que 10.000 talentos iria equivaler a 60 milhões de dias trabalhados. Esse texto é realmente grande assim, esses números são grandes, porque para mostrar que esse escravo, esse servo, ele jamais teria condição de pagar a sua dívida. É como se você, por exemplo, devesse cerca de 15 milhões com o atual salário que você ganha. Muito difícil de quitar essa dívida. E era mais ou menos isso que esse servo estava devendo. Então o rei toma uma atitude, ele manda agora vender a esposa e os filhos daquele cara para que fosse paga a dívida. E o servo, o escravo, ele se ajoelha, ele se coloca numa posição ali de reverência e ele diz: "Por favor, me dá mais um tempo, me dá mais alguns dias para que eu consiga pagar a dívida", no versículo 26. Mas o Senhor, o rei, sabendo que o servo jamais conseguiria pagar aquela dívida, ele diz assim: "Cara, não adianta, você não vai conseguir pagar, então eu vou perdoar a sua dívida." E a verdade é que foi assim que o Senhor Deus fez com a gente. Deus perdoou a dívida que nós não podíamos pagar. O homem tinha uma dívida impagável com Deus, o fato do pecado. O pecado nos separa entre nós e Deus, e o próprio Deus então, ele providenciou algo para pagar essa dívida. Ele mandou o Filho dele, porque nós agora, sobre o jugo do pecado, jamais conseguiríamos ter uma vida que fizesse jus à salvação. Jamais conseguiríamos agradar ao Senhor Deus. E foi assim que o Senhor Deus fez conosco, Ele pagou a nossa dívida. Mas aquele escravo, ele se comporta como alguém que ainda tinha uma dívida, porque
se eu sou cobrado, eu também preciso cobrar. E é isso que esse escravo ele vai fazer agora. É como se ele ainda tivesse uma dívida para pagar e ele precisasse agora cobrar o outro para pagar a dívida dele. Ele está agindo como alguém que não foi perdoado, ele não compreendeu o perdão que recebeu. Uma compreensão errada a respeito do nosso perdão nos faz agora cobrar o outro também. Ele dizia, é como se ele dissesse: eu preciso receber, porque eu preciso pagar. Se alguém me cobra, eu também cobro o outro, porque eu manifesto com o outro aquilo que eu recebi. Irmãos, quando você não perdoa, você está se comportando como alguém que ainda tem uma dívida com Deus, como alguém que é cobrado, quando na verdade você é livre, e todo o custo, todo o preço do pecado foi pago por Jesus Cristo na cruz, porque alguém que não experimentou o amor do Senhor, ele se importa muito mais com as 30 gramas que alguém lhe deve, do que com as 340 toneladas que ele foi perdoado. E é isso que acontece conosco, quando comparamos o que fomos perdoados por Deus, com as ofensas que os outros nos fazem, nós percebemos então, que aquilo que fazem conosco não pode se comparar à dívida que tínhamos com o nosso Senhor. Por isso, uma compreensão errada a respeito do perdão que você recebeu, faz com que você não consiga perdoar outras pessoas. Você age como alguém que não foi perdoado ainda, como alguém que ainda tem uma dívida. Segundo motivo pelo qual muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar alguém, é o nosso falso senso de justiça. Leia comigo o versículo de número 28 ao 38. Versículo 28 diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Irmãos, muitas vezes as ofensas feitas contra nós, elas parecem maiores do que aquelas ofensas que nós fazemos aos outros, ou aquelas ofensas que nós fazemos ao próprio Senhor. E a gente então se relaciona com as outras pessoas com base no que o nosso coração sente, e não com base naquilo que Deus deseja de nós. O tempo que aquele servo achava que merecia para pagar a dívida, também deveria ser dado ao seu igual. Quando aquele servo foi cobrado pelo seu senhor, o que ele disse? Me dá mais um tempo. De alguma forma ele achava que merecia um tempo a mais para pagar aquela dívida. Mas quando ele se encontra com outra pessoa, ele acha que o outro não merece o tempo que ele achava que ele mesmo merecia. E às vezes nós fazemos assim como o rigor que ele aplicava ao seu amigo, também deveria ser aplicado a ele mesmo. Aquele servo, ao se encontrar com aquele rei, ele dizia assim: cara, rei, senhor, não aplique esse rigor a mim, me dê mais tempo. Mas quando ele vai se encontrar com o outro, que deve menos que ele, aquele tempo, aquela paciência não se aplica, mas se aplica o rigor. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Nós temos um falso senso de justiça. Nós queremos a graça para nós, mas queremos a justiça para os outros. Paciência para nós, mas rigor para os outros. E essa é uma das características de um falso senso de justiça. Essa ira. Note agora que o texto nos diz, o verso 28 nos diz, que nós vemos a maneira que o servo foi perdoado, mas a gente percebe que ele tratava o seu igual com ira. E a ira é esse sinal de uma falsa justiça. É quando a gente trata o outro com impaciência e com ira. Note agora que aquele servo que foi perdoado, ao encontrar alguém que lhe devia, o esganava e dizia: você precisa me pagar agora, é agora. E muitas vezes nós manifestamos essa ira num falso senso de justiça para com o outro. E aí então, quando nós vemos alguém, a gente acha que está fazendo alguma coisa boa,
Não, mas a gente está falando mal de alguém, manifestando a nossa ira, porque achamos que fomos injustiçados, porque achamos que alguém nos fez mal, então falamos mal daquela pessoa. Ou quando nós tentamos a todo custo prejudicar alguém, porque a gente acha que aquela pessoa merece. Ou enquanto, por exemplo, nós nos omitimos de ajudar alguém, porque achamos que aquela pessoa não merece. É esse falso senso de justiça. E esse falso senso de justiça, por vezes vai se transformar em uma ação de ira para com o outro. Mas Tiago 1,20 nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Entenda uma coisa: o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E nós não podemos fazer isso. O teu falso senso de justiça pode achar que o outro não merece o perdão. Você merece graça e paciência, mas o outro não merece o perdão. Porque é um senso de justiça onde a graça e a bondade se manifestam apenas a mim, algo que é bom de receber, mas que é difícil de entregar. Mas nesse texto nós também encontramos 2 motivos pelos quais você pode e deve perdoar o seu irmão. 2 motivos que eu quero hoje motivar o teu coração a realizar o perdão sobre a vida de alguém. Primeiro motivo para você perdoar alguém é porque você recebeu perdão. Amém? É por causa do perdão que você recebeu, do perdão que recebi. Versículos de número 31 ao 33, você pode acompanhar a leitura comigo. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Perceba agora que a ausência de perdão, ela produz um mal-estar. A ausência de perdão, ela vai prejudicar você. Ela traz o mal-estar na comunidade aonde você está. Quando os companheiros daquele conservo viram o que havia acontecido, viram a ausência de perdão, eles se entristeceram. E é isso que a mágoa e a falta de perdão vão fazer na tua casa, na tua comunidade, na tua igreja. Quando alguém perceber que você não está manifestando o perdão, a tristeza vai tomar conta daquele lugar. Pense agora em uma mãe ou um pai que tem filhos que não conseguem perdoar um ao outro. Olha a tristeza de um pai que vê a sua casa dividida. Pense na tristeza de um filho que olha para os seus pais e percebe que o seu pai não consegue perdoar a sua mãe, ou a sua mãe não consegue perdoar o seu pai. Pense em amigos que olham para uns para os outros e falam assim: cara, aquela briga desfacelou a nossa comunidade, porque a ausência de perdão, ela gera essa tristeza, esse incômodo. Mas então o verso de número 33, ele nos diz, para que nós façamos o mesmo que foi feito a nós. Ou seja, a mesma compaixão que foi aplicada sobre a vida daquele servo, agora ele deveria aplicar à vida do seu amigo. O mesmo amor que Deus manifestou sobre nós, ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, deve ser o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma paciência que devemos manifestar uns aos outros como comunidade do reino de Deus. Então, a gente percebe que a referência para que nós venhamos a perdoar alguém não é o outro, mas é o que o Senhor Jesus fez por nós. O perdão que o servo tinha que dar não tinha nada a ver com o seu devedor, mas tinha tudo a ver com o perdão que lhe foi concedido pelo seu Senhor. O perdão que você precisa manifestar agora não tem nada a ver com a pessoa que falhou com você, tem tudo a ver com o Senhor que perdoou você, entregou na cruz por você. Entende? Isso muda tudo. C.S. Lewis, ele afirma que se realmente conhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros e não podem negar o perdão.
Spurgeon, um pregador inglês, diz que não há outra forma de tocar o oceano do amor de Deus, senão amar e perdoar os inimigos. Irmãos, perdão significa ficar com dano. Como quem diz, eu quero ficar com dano, mas eu quero preservar a nossa comunhão como igreja. Perdoar é ficar com dano. Lembre-se, por exemplo, de Gênesis. Você conhece a história de José, quando ele é entregue nas mãos do Egito, ele é vendido como um escravo, os seus irmãos fazem mal a ele, mas quando José tem a oportunidade, anos depois, de se encontrar novamente com seus irmãos, agora não mais como escravo, mas como alguém muito importante do Egito, José, ele olha para os seus irmãos e ele os perdoa. José decide ficar com dano. É como se ele dissesse assim: olha, não importa a juventude que eu perdi aqui sendo escravo, não importa os anos que eu perdi aqui numa prisão, não importa o tempo que eu passei longe da minha família, não importa a ausência que eu tive da minha comunidade, eu vou ficar com todo esse dano para cumprir o propósito de Deus na nossa família. Vocês virão para cá e vocês serão salvos da grande fome que está sobre a terra. Não procure apenas um culpado, procure propósitos. Note agora que o perdão que você recebeu dá ao teu coração um propósito. Existe um propósito no perdão. Deus quer fazer grandes coisas através de você. No caso de José, por exemplo, ele foi responsável por salvar da morte e da fome a tribo de Judá, o seu irmão. E aquela tribo de Judá seria a tribo que futuramente viria o Messias, o Cristo, o leão da tribo de Judá. Perceba que muitas vezes no perdão existe um propósito que Deus vai manifestar a nós com o tempo. Aleluia! O perdão que você recebeu deve ser o maior combustível para que você perdoe alguém. Não olhe para o que lhe fizeram, olhe para o perdão que você recebeu em Cristo Jesus. Último ponto, último motivo pelo qual você precisa e deve perdoar alguém, é porque o perdão, ele beneficia a mim mesmo. Amém? Às vezes a gente tem uma ideia de que o perdão beneficia o outro, né? Fala, não, mas se eu perdoar só ele que vai ficar na boa. O cara faz, pinta e borda, e aí? Mas saiba de uma coisa, o perdão, ele vai beneficiar você e o teu coração. Leia comigo o versículo número 34, olha só o que diz. Desculpa, versículo 34 e 35, para a gente encerrar. E até que lhe pagasse toda a dívida, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Aquela pessoa que não perdoa, ela vai sofrer consequências terríveis. Você será entregue aos verdugos e aos maus tratos. Verdugos, esse termo aqui, ele só é usado no Novo Testamento nesse lugar. E os verdugos, ele se trata de oficiais designados pelos tribunais para torturar aquelas pessoas que haviam cometido crimes terríveis, crimes bárbaros. Eram as pessoas responsáveis por ir lá e aplicar a pena, e torturar, e fazer aquilo que deveria acontecer. Eu não acredito que se você não perdoar alguém, alguém vai te torturar, não é isso. Mas saiba que a ausência de perdão vai torturar você à medida que arrancar o teu sono e a tua paz. À medida que o teu coração não consegue mais descansar, ou não consegue mais dormir em paz, porque existe uma mágoa, uma amargura, que volta e meia, quando você se lembra daquilo, você sente dor, você chora, e você vai cultivando aquele ódio, aquele rancor. Isso vai tirar o teu sono, vai tirar a tua paz. A ausência de perdão vai arrancar de você a oportunidade de viver coisas incríveis. Eu sempre brinco com a Melry que a mesma força que eu tenho que fazer para a gente viver mal, para
para retalhá-la nas coisas erradas, para a gente brigar, é a mesma força que eu tenho que fazer para a gente se entender e viver bem. E quando a gente está de mal um com o outro, os dias que a gente está às vezes ali brigado, em dificuldade um com o outro, que a gente ainda não liberou o perdão, são os piores dias do nosso casamento, são dias ruins, porque a ausência de perdão impede você de viver os melhores dias. Ao invés de a gente estar juntos, celebrando, cantando, sorrindo, a gente está ali com uma mágoa no nosso coração, porque a ausência de perdão pode tirar de você os melhores dias da tua vida, as melhores oportunidades, ainda mais quando se trata de uma igreja, quando se trata de uma comunidade. Quando nós não conseguimos perdoar uns aos outros, nós nos dividimos e deixamos de viver todos os propósitos, todas as bênçãos que Deus tem para nós como uma família unida. Quando a gente trabalha junto, coisas incríveis acontecem, mas a ausência de perdão nos tira esses melhores dias. A ausência de perdão também pode acrescentar a você doenças físicas. Você conhece com certeza alguém que já teve gastrite nervosa, e aí quando ela fica irada com alguém, quando ela não perdoa alguém, vai atacar aquilo dali, e vai gerando problemas físicos, vai gerando também problemas emocionais, problemas na sua mente, porque a ausência de perdão escraviza aquele que não perdoa. Aquele que não perdoa se torna um escravo de sua amargura. Saiba de uma coisa, o perdão faz bem para você, porque o perdão que você dá ao outro, nada mais é do que a manifestação do perdão que você recebeu de Deus. Perdoar o outro implica em dizer que eu estou bem com Deus. Perdoar o outro implica em dizer que eu fiz coisas muito piores, mas que eu fui perdoado, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perdoar o outro significa dizer que eu estou bem e que o meu Senhor está guardando um lugar para mim na eternidade. Perdoar o outro fala muito mais sobre o meu relacionamento com Deus do que sobre o que o outro fez comigo. E eu quero então encerrar compartilhando com você uma ilustração bem simples de um professor que pede para que um professor de religião, ele chegou na sua sala de aula e ele pediu para que os seus alunos levassem batatas e saco plástico para a aula. E chegando ali ele disse assim: olha, vocês vão agora escrever na batata o nome daquelas pessoas que vocês têm mágoa, o nome daquelas pessoas que vocês têm algum tipo de rancor, e você vai usar uma batata para cada nome que você tiver, para cada pessoa com quem você não se dá bem e tem algum tipo de rancor com ela. Depois dos alunos escreverem os nomes nas batatas, o professor agora diz: então agora vocês vão colocar dentro do saco plástico que vocês trouxeram e vão guardar dentro da mochila. E vocês vão andar com essas batatas por todos os lugares que vocês foram. Aonde vocês estiverem, vocês vão levar essas batatas nas costas de vocês, aí na mochila de vocês. E aí, assim aconteceu. O tempo foi passando e as batatas começaram a estragar. E além do peso que os alunos tinham que carregar, né, todo lugar carregar aquele peso, aquelas batatas também começaram a exalar um mau cheiro horrível. Ao ponto dele chegar na sala um dia e falar assim: professor, eu não aguento mais, toda hora esse peso nas minhas costas, esse mau cheiro que nos acompanha todas as vezes que a gente abre a mochila, a gente pode jogar fora? E o professor falou assim: olha, pode sim, mas junto com essas batatas, vocês também precisam jogar fora toda a mágoa e todo o ressentimento que elas representam, porque o peso e o mau cheiro pode sair, ele precisa sair do teu coração. E é tempo de nós hoje jogarmos fora aquilo que tem gerado mau cheiro nos nossos corações. Nós precisamos aprender a desenvolver um coração pronto para perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, aquele que experimentou o perdão de Deus, ele tem a obrigação de transmiti-lo ao outro em forma de gratidão. Nós sempre fazemos um desafio no final das mensagens, mas tem na parte de trás da sua folhinha aí, está em branco hoje. E eu quero motivar você a escrever o nome daquelas pessoas que você precisa perdoar esses dias.
Quero motivar você agora a procurar um cantinho aí e escrever o nome dela. Ou de repente escrever o nome daquelas pessoas para quem você precisa pedir perdão. De repente alguém com quem você se magoou, alguém com quem você se chateou. E é um desafio nós aprendermos a perdoar e examinar o nosso coração, para saber se existe alguém. Mas talvez você me diga: não, Perry, eu sou um cara muito de boa, eu não tenho problema nenhum em perdoar. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então ora por mim, porque eu tenho dificuldade, né? Talvez você não tenha nenhuma dificuldade, mas saiba, peça para que o Senhor prepare o teu coração, para que você sempre esteja pronto a perdoar aquelas pessoas que por vezes falharem com você. A igreja é esse lugar onde nós somos chamados para perdoar sempre. A igreja é esse lugar, a nossa comunidade é esse lugar onde nós precisamos manifestar perdão um ao outro, onde a gente se relaciona sabendo que o outro irá falhar, e mais do que isso, sabendo que eu irei falhar. E é tempo então de nós olharmos para o Senhor Jesus e manifestarmos o perdão àqueles que estão ao nosso redor. Só você sabe o tamanho da dor e da angústia que alguém trouxe para você. Só você sabe. Mas também só o Senhor Jesus sabe toda a dor que Ele enfrentou na cruz para que você fosse perdoado. Dessa maneira eu quero te motivar hoje em nome de Jesus a olhar para o Senhor e manifestar o perdão que você recebeu do alto. Se você está aqui hoje e você ainda não tem um relacionamento com Jesus, hoje é uma noite. Se você ainda não se sente perdoado, se você não tem a certeza de que se você morrer agora você irá para o céu, você precisa de um compromisso com Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, você tem caminhado longe daquilo que Ele tem para você, você pode hoje confessar o seu pecado, tomar posse do perdão e ter um novo tempo de comunhão com Ele. Por isso eu quero orar por você agora, para que o Espírito Santo te encoraje, te motive, te dê forças, para que Ele arranque a mágoa do teu coração e manifeste graça, a graça que Ele deu a você, que Ele capacite você a manifestar a outra pessoa, em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os teus olhos aí no teu lugar. De repente virão nomes na sua mente, de repente virão pessoas que você vai lembrar-se, mas o perdoar é como aquela cicatriz em que você trisca e já não dói mais, porque quando você perdoa alguém, você se lembra de que o próprio Deus lhe perdoou. O fato de perdoarmos alguém aponta para o fato de que nós estamos em paz com Deus, e que aquilo que era impossível que fizéssemos, Deus fez através de Cristo Jesus por nós, e esse é o maior milagre da nossa vida. Quero convidar você agora a orar e clamar ao Senhor, pedindo a Ele: Pai, me direciona para que eu tenha um coração perdoador. Ó Deus, lembramos da tua oração quando o Senhor estava na cruz, ali em agonia, e o Senhor então faz uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lembramos, Senhor, da tua oração quando o Senhor estava no Getsêmani, quando o Senhor disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E o Senhor então nos mostrava ali que o Senhor ficaria com dano para que eu pudesse ser perdoado. Por isso, ó Pai, nos enche com o teu Espírito, para que nós possamos reproduzir esse amor, para que possamos reproduzir esse perdão, para que possamos manifestar isso, Pai. Ó Deus, por vezes nos ajude, ó Pai, a não vivermos a tristeza da ausência de perdão. Quantos corações estão acometidos, ó Pai, de mágoas, de ódio, de frustração, mas que hoje nós podemos ser libertos pelo poder do Teu Espírito, Jesus. Visita agora os corações amargurados, entristecidos, aqueles, ó Pai, que por vezes têm dificuldade. Ó Pai, quantos traumas foram gerados, palavras lançadas, ó Deus, ações que envergonharam, mas hoje, Jesus, nós queremos tirar o nosso olhar da dor, nós queremos tirar o nosso olhar da falha do outro, e nós queremos colocar o nosso olhar em Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro, aquele que entregou sua vida para que nós pudéssemos ser perdoados, aquele que nos dá um futuro.
Ó Deus, agora nós pedimos para que o Teu Espírito nos arranque das algemas da ira, das algemas do ódio, das algemas da amargura, e nos dê a liberdade de pessoas, homens e mulheres que manifestam perdão. Ó Pai, nos ajude hoje pelo Teu Espírito Santo, enche-nos com o Teu amor. Ó Pai, que toda a dor gerada no passado seja aplacada pelo Teu amor em nós. Ó Jesus, nós lembramos do Senhor lavando os pés daqueles que o trairiam minutos depois. Nós lembramos do Senhor se reconciliando, dizendo: Pedro, você me ama, cuide das minhas ovelhas. E o Senhor dando uma segunda oportunidade a Pedro, que nós sejamos aqueles que manifestam amor àqueles que por vezes falharam. Jesus, levanta uma igreja perdoadora, levanta uma igreja cheia de graça, levanta uma igreja que manifesta o Teu amor, a Tua bondade, aonde quer que ela vá. Que a Tua unção venha sobre cada um de nós nesse tempo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus encha o teu coração de perdão, que Deus nos ajude a vivermos uma realidade, uma vida perdoadora para a glória de Deus. Muitas vezes o perdão não é algo fácil, o perdão é um milagre, né? Mas o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que opera e que renova, e que Ele hoje conduza o teu coração para ser generoso, gracioso e perdoador, para a glória dEle, em nome de Jesus.